Boa noite, minha gente. Vamos para a nossa semana de enlaço, né? A gente já passou aqui pelo nosso ciclo 4. A gente teve 3 semanas de aula. Recapitulando, como a gente está começando com a nova turma e também pegando a turma antiga, para essa nova turma a gente pensou em fazer uma recomposição de aprendizagens, então a gente está começando com português, matemática e redação. Então, o ciclo 4, que foi no mês de novembro, está agora, né? E o ciclo 5, que vai começar agora em dezembro, é voltado para essas 3 disciplinas, para que a gente possa realmente começar do zero, começar da base, para que a gente possa avançar nas outras disciplinas que também tem a ver, né, com a leitura, a interpretação. E a gente viu que até na matemática a gente também precisa dessa leitura e dessa interpretação, né? Bom, a semana de enlaço, que é a semana que a gente está agora, a gente pensou em 2 aulas voltadas exclusivamente para a redação. Então, o Velber, ele vai estar conosco hoje com a nossa terceira aula de redação. Para quem não conhece, depois ele vai se apresentar, mas ele já está conosco desde o início, é o nosso professor oficial de redação, né? E ele vai estar com vocês hoje para que a gente possa começar a ver essa parte da escrita. Amanhã a gente vai ter uma aula voltada para o CLEB, que é o Clube de Leitura e Escrita do Bença. A gente vai estar com a nossa segunda aula do CLEB e vai estar eu e o Alan, né, dando essa aula junto com as nossas meninas, né, a Eloá e a Isabela, para que a gente possa voltar para a aula também de escrita. Então, amanhã vai ser também uma aula de redação, uma aula mais de escrita, com o tema relacionado ao gênero diário, né? Então, amanhã a gente vai voltar exclusivamente para ele, e aí a gente vai dar um pontapé também inicial em relação à escrita, tá bom? Então, para hoje, a gente vai estar com a nossa aula de redação. É muito bom ter aula de redação pelo Google Meet, porque assim o professor ele consegue ouvir vocês, vocês conseguem abrir o microfone, conseguem ter mais esse contato, né? E aí, por favor, façam valer a pena esse momento, né? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, levanta a mãozinha, pede para falar que o Velber está aqui, tá bom? Então, meu povo, ótima aula, estou por aqui, Velber, viu? Também tudo olhando Uhum. e podemos começar. Obrigada, viu? Obrigado, Lili. Pessoal, boa noite mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É o seguinte, deixa eu só começar aqui explicando para vocês o que é que eu preparei para hoje, né? Eu sei que essa já é terceiro encontro de vocês sobre redação. Andei dando uma olhada no material das meninas, né? Vocês já tiveram aula com a Lili, tiveram aula com a Sheila. E hoje a gente vai partir, a nossa ideia é que a gente parta para a prática mesmo, né? A ideia é que vocês saiam daqui e de fato comecem a escrever. Não se preocupem que hoje a gente não vai escrever um texto inteiro, de cabo a rabo, né? Como a gente fala no popular. A ideia é que a gente saia daqui hoje preparado para escrever uma introdução, que é somente o primeiro parágrafo do o primeiro parágrafo do texto de vocês, né? Então eu vou começar com algumas dicas de escrita mesmo, bem geraizonas, vou recapitular o que as meninas disseram anteriormente nas outras aulas, e aí depois eu vou mostrando passo a passo para vocês como é que se faz uma introdução, o que é que deve conter uma introdução, e depois disso, que eu mostrar a parte estrutural para vocês, a gente vai eu vou debater aqui com vocês, né? Aí vocês sintam-se à vontade para contribuir também nas discussões, um tema que eu preparei só para nortear mesmo o nosso encontro, né? Para vocês terem um tema para escrever. É um tema bem simples, mas ao mesmo tempo um pouquinho delicado, porque ele vai tocar em questões que para algumas pessoas são são questões bem complexas, assim, tá? Então, a ideia é que a gente faça esse percurso hoje, tá bom? Ó, para começar, vamos só recapitular, eu fiz um resumão aqui do que vocês já viram aí nas aulas anteriores, certo? Então, aqui a gente tem o conceito de texto dissertativo argumentativo, que é o texto que vocês vão fazer lá na prova de vocês, né? Então, só para a gente relembrar,
texto dissertativo argumentativo, né? É um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos, opiniões e explicações fundamentadas. Então, pensa que o seu principal objetivo nesse texto é defender um ponto de vista. Que é que eu penso sobre esse assunto aqui, né? Defender um ponto de vista, ele é muito mais do que você afirmar, eu sou contra isso, eu sou a favor disso. É muito mais do que isso, né? Você mostrar o que você pensa a respeito daquele tema, qual é o seu posicionamento, como é que você resolveria aquele problema, né? Na sua opinião, por que aquele problema precisa ser resolvido? Isso é defender uma opinião. Vamos lembrar, deixa eu pegar aqui o negocinho para arriscar, vamos lembrar que o objetivo, do texto é convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Isso é uma outra coisa que a gente não pode perder de vista quando a gente estiver escrevendo. Lembre-se de que você não está escrevendo um texto para você, né? Não é o caso do diário, que é o que vocês vão ver amanhã, por exemplo. Você vai estar escrevendo um texto que outra pessoa vai ler. Então, se outra pessoa vai ler as suas ideias, os seus pensamentos, é preciso que esse texto ele esteja bem escrito, bem organizado, para que a pessoa realmente consiga se convencer de que, não, ó, essa pessoa aqui, ela realmente entende desse assunto, essa ideia que ela está defendendo aqui é uma ideia válida, certo? Então, o que a gente tem de características aí desse texto, né? Aí aqui a gente separou algumas, as principais características aqui desse texto. Então, a gente tem, observem aqui comigo, a gente tem a presença de uma tese, que é o ponto de vista, obviamente, o desenvolvimento com argumentos que comprovem a tese, né? Os argumentos são as informações que você tem dentro do seu repertório, das suas vivências, né? Que você vai utilizar para justificar essa sua ideia. E aí esses argumentos, eles podem partir das mais diferentes áreas. Então, você pode usar como argumento, por exemplo, uma novela que você assiste. Eu vi essa novela aqui e tem uma personagem que passa por esse problema. Então, você pode utilizar a novela como um exemplo também. Vi um dado no jornal, uma reportagem no jornal que falava sobre isso, de um caso que aconteceu, sei lá, em São Paulo. Você pode usar essa informação desse jornal também. Li uma pesquisa ali que saiu, que tantos por cento da população tem essa característica. Então, você pode usar essa pesquisa. O próprio conteúdo que vocês estão utilizando, que vocês estão estudando nas outras disciplinas, na disciplina de história, por exemplo, de geografia, de literatura, essas informações que vocês vão aí aprendendo ao longo dessa formação, vocês também podem utilizar para justificar aí a tese de vocês, certo? Exposição clara e objetiva do assunto e das informações é aquilo que eu falei para vocês. Outra pessoa vai ler seu texto. Então, quanto mais claro você for, quanto mais objetivo, melhor, né? Quanto mais direto ao ponto você for, você vai facilitar muito a vida da pessoa que vai ler o seu texto. Posicionamento imparcial, né? Aí muita gente confunde isso aqui. Tem uma galera que pergunta assim, Velber, como é que eu vou defender um ponto de vista e ser imparcial ao mesmo tempo? Quando a gente fala em posicionamento imparcial, aqui é na questão da escrita, é você não se colocar no texto, é você evitar, por exemplo, expressões como eu acho, na minha opinião, né? É sempre interessante você usar a terceira pessoa, né? Então, sabe-se que, é importante mencionar que, mas não se preocupem que eu vou mostrar exemplos disso, como é que vocês fazem isso lá na frente. E, obviamente, o uso da norma padrão da língua portuguesa. Vocês já estudaram em língua portuguesa que existem que existem as variações linguísticas, né? Vários modos de falar, vários modos de se utilizar a mesma língua. Então, imagine a confusão que ia ser, sobretudo numa prova, se várias pessoas escrevessem de várias formas diferentes. Ia ser humanamente impossível da gente corrigir e atribuir uma nota, por exemplo, porque aí todo mundo ia estar certo dentro da sua, né, da sua esfera social ali. Então, por isso que exige-se que a norma padrão da língua portuguesa seja utilizada. Então, você tem que respeitar todas aquelas regras que vocês aprendem nas aulas de português. Então, as regras de ortografia, de concordância, de regência, de estrutura sintática, pontuação, acentuação, o emprego da vírgula, tudo isso precisa ser respeitado, né,
com muito cuidado na escrita desse texto, tá bom? A estrutura, vocês também já viram algo a respeito da estrutura, então esse texto ele vai ter aí de 3 a 4 parágrafos, né? E ele vai se dividir em 3 partes. Então eu vou ter a introdução, que é o nosso foco hoje, a nossa aula ela é especificamente sobre introdução hoje, tá? O que você vai fazer na introdução? Basicamente você vai apresentar o tema e explicar a tese, quer dizer, a sua ideia, a ideia que você defende sobre esse tema. No desenvolvimento, ali geralmente a gente tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Você vai defender essa tese mediante os argumentos. Eu sempre costumo dizer que o desenvolvimento é a parte mais importante do texto. É a parte do texto que você vai mostrar se você realmente conhece o assunto ou não, né? Então é aquela parte do texto que pode empurrar a tua nota lá para cima ou pode te derrubar completamente. Mas não é o nosso foco hoje a gente não vai falar de desenvolvimento. E eu tenho a conclusão, obviamente, né, que na conclusão eu vou ter a retomada da tese e a proposta de solução. Então, pensa, se eu tenho um problema, o que é que pode ser feito para resolver esse problema? Né? Então, a gente tem essas 3 partes aí no texto dissertativo argumentativo. Para um texto de 30 linhas, eu tenho aqui uma sugestão, tá? De extensão desse texto. Ah, Velber, eu preciso escrever 6 linhas? Eu preciso escrever 7 linhas? Não. Como eu disse, é uma sugestão, tá? Então, o ideal é você fazer, no mínimo, 25 linhas. Vixe, Velber, não é muito, não? Bom, eu acho difícil você apresentar um tema, expor uma tese, desenvolver 2 argumentos e uma proposta de solução. Eu acho difícil você fazer isso em menos de 25 linhas, né? Isso a gente está pensando num texto bom, né? Então, um texto bom, ele vai ter aí basicamente, no mínimo aí 25 linhas. Pode falar, Renata. É a Boa noite, professor. Boa noite. É a forma da pessoa falar, se expressar, faz muita diferença, sim? Olha, aqui a gente precisa pensar o seguinte: a gente não fala da mesma forma que a gente escreve, certo? Então, tem algumas expressões e alguns modos de falar que na fala, quando você está conversando com alguém, não é um problema. Mas quando eu trago para a escrita, aí isso se torna um problema, por quê? Porque eu fujo da norma. Então, deixa eu dar um exemplo. É muito comum, quando a gente está conversando, a gente usar reduções, como, por exemplo, pra no lugar de para, tá no lugar de estar, né? Para fala, isso não é um problema. Agora, quando eu trago isso para escrita, aí eu já fugi da norma padrão. É aquilo que eu falei bem aqui, ó. A gente precisa usar a norma padrão da língua portuguesa. Então, para escrita, aí já não é legal. Um outro exemplo, a gente usa muito as gírias, né? Quando a gente está conversando, ou essas marcas de oralidade. Eu mesmo tenho esse viciozinho do né. Vocês já devem ter percebido isso. Toda vida que eu termino uma frase, geralmente eu digo né, né, né. Na fala não tem problema, de novo, mas quando eu trago isso para a escrita, aí isso já foge da norma, aí para a escrita já não é legal. Tudo bem? Respondido? Se tiverem mais alguma pergunta, podem ficar à vontade, tá? Muito bem. Pronto, Então, era isso aí que era a minha dúvida mesmo. pronto, O negócio perfeito. da Então, fala e a escrita. uhum, muito bem. Bom, então, retomando aqui, recapitulando, eu fiz aqui um esboço, mas, de novo, não é regra, isso aqui não é fechado, é só uma sugestão para que vocês consigam escrever com um pouquinho de conforto aí nessas 30 linhas. Então, geralmente, o primeiro parágrafo, ó, você vai escrever ali entre 5 a 6 linhas. É o ideal, porque geralmente o primeiro parágrafo ele é mais curto mesmo do que os outros, né? Tendo em vista que você vai só apresentar o tema e expor a sua tese, ele é naturalmente mais curto. Então, você pode escrever aí de 5 a 6 linhas, já tá bom, né? E 2 períodos também é um número bacana para você escrever aí na introdução. Lembra que o período, né, ele tem começo e fim. Então, ele começa com a letra maiúscula e vai terminar com um sinal de pontuação. 2 períodos aqui para esse parágrafo é um número bom. Se você quiser escrever 3 também não tem problema, mas
aqui fica como sugestão. No desenvolvimento, percebam aqui, pessoal, ó, que os parágrafos de desenvolvimento, eles são parágrafos mais longos. Como eu falei para vocês anteriormente, o desenvolvimento ele é a parte mais importante do texto, né? É a parte que você vai trazer o repertório, que você vai explicar coisas, que você vai justificar coisas. Então, naturalmente, são parágrafos mais longos. Aí aqui eu coloquei como sugestão de 7 a 10 linhas cada parágrafo. E 3 períodos. Se a gente for pensar que o desenvolvimento ele vai ter tópico frasal, desenvolvimento, conclusão, 3 períodos é o ideal para esse parágrafo. E o quarto parágrafo, lá no finalzinho, que é a conclusão, ele também é um parágrafozinho mais curto, né? Você vai fazer só uma retomada e colocar a proposta de solução. Então, 4 a 5 linhas é o suficiente ali para o último parágrafo. 2 períodos, assim como o primeiro, também é um número bom para a gente estruturar esse texto. De novo, isso aqui não é regra, é só uma sugestão que eu estou trazendo aqui para facilitar a vida de vocês. Tudo bem, pessoal, aqui com relação a esse primeiro slide, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Claudete levantou a mão, pode falar. Não, na verdade é que eu ia fazer outra coisa que eu apertei sem querer, mas... Ah, tudo bem. Acontece, tudo bem, sem problema. Muito bem, então vou passar aqui para o próximo, deixa eu só mudar aqui essa... Agora eu não sei por que que isso aqui tá na frente, mas enfim, dá para eu explicar para vocês aqui direitinho. Bom, aqui, antes da gente passar para a estrutura da Rayan Mota, levantou a mão, pode falar, Rayan. Eu tô dizendo seu nome certo, é Rayan mesmo, né? É Michele. Ai, Michelle, desculpa, porque tá na conta dele, eu vi. Diga aí. Boa noite, professor. Boa Professor, é noite. só eu que não estou enxergando esse quadro com essas letrinhas bem miudinhas. Ih, está muito pequeno? Eu não estou conseguindo enxergar. Eu acho que eu tenho problema de vista. Não, mas ó, não se preocupa não, porque eu vou mandar para você esse material, e aí quando você tiver acesso, você consegue ampliar, tá bom? Tá ok. Tá, obrigada. Mas eu vou lendo tudo e vou explicando direitinho para vocês, tá bom? Tá bom, Muito bem. ok. Ó, então aqui eu trouxe, antes da gente ir para a estrutura da introdução, algumas dicas que podem ser úteis aí para vocês ao longo da escrita, certo? A primeira delas é referente ao título. O título, pessoal, geralmente ele é desnecessário, assim. A gente só vai colocar o título quando realmente a banca pedir. O que eu acho que no caso do Enseja, eu acho que não seja o caso, na verdade, né? Eu acho que não se exige título. Então, se não exige, você não vai se preocupar com isso, certo? Pois não, Lili? Pronto, é só para dizer para a Michelle e para os demais que provavelmente eles estão vendo pelo celular, por isso que fica pequeno. Aí, Sei. nesse caso, eles podem pegar e dar o zoom, pegar a tela e aumentar. Você pega assim o dedo e na tela e aumenta, dá para dar o zoom, né, na própria tela. Aí, por exemplo, ele está na parte do título, dá para você pegar ali o nome e título e aumentar na própria tela, viu? Porque Caso vocês não saibam. eu fiz uns mapas mentaizinhos aqui, aí realmente fica pequenininho. Pronto. Muito bem. Então aqui, ó, com relação ao título, ele diz o seguinte: só dê título à redação se a banca explicitamente pedir. Se tiver lá na proposta, dê um título à sua redação. Aí tudo bem, você coloca o título. Caso a banca não exija, você não vai se preocupar com ele. Mas caso você vá colocar o título ele deve ser centralizado, né? E com uma linha. Não deve pular linha entre o título e o início do texto. Qual é a minha dica? Se a banca não pede, esquece o título, que é uma coisa a menos para você se preocupar. Tá bom? A questão da estética do texto, né? A gente pensa assim, mas isso é besteira. Não é besteira, não, né? Um texto bem escrito ali, organizadinho, sem muita rasura, sem muito... o corretor, ele consegue avaliar com muito mais facilidade, né? Às vezes, quando você rasura demais o seu texto ali, deixa tudo muito desorganizado, pode ser que quem está lendo o seu texto deixe passar alguma coisa que, de repente, era importante, né, para o seu texto. Então, o que a gente precisa ter cuidado aqui com a estética do texto? Perdão, pessoal.
Ó, rasura. Errou uma palavra? Não tem problema nenhum. O que é que você vai fazer? Faz apenas um tracinho e aí você escreve a palavra certa ao lado ou ali acima, do jeito que eu fiz aqui, ó. Perceba que aqui eu escrevi a palavra com B. Aí eu fui perceber que essa palavra tá errada. Aí o que que eu fiz, ó? Passei o tracinho aqui no meio, ó, e escrevi a palavra correta aqui na frente. Não precisa se desesperar quando você errar. Não vai riscar a palavra ou escrever a palavra correta por cima da palavra errada. Não façam isso. Errou, passa um tracinho, escreve a palavra correta ali na frente ou acima, você não vai perder ponto por isso, tá bom? Palavra que não cabe na linha. O que, que a gente vai fazer? Parte da palavra na mesma linha, outra na linha seguinte. Então, estou escrevendo a palavra palavra. Ó, aí no final da minha linha aqui, sei lá, linha 16, só coube pala. Eu vou colocar o hífenzinho aqui e o restante eu coloco na linha 17, ó, vrá, né? Palavra. A gente usa o hífen aí para separar. Só que aqui a gente tem que ter um cuidado, tá? Ó, deve seguir as regras de separação silábica. Então, a gente precisa ter um cuidadinho com a separação silábica para separar ali certinho, bonitinho, tá bom? Pode falar, Crislaine. Welby, só uma dúvida sobre o hífen, porque tem gente que coloca ao lado da última sílaba escrita, e tem gente que coloca abaixo da última sílaba escrita. Qual é o correto? Ó, o ideal é você colocar ao lado, certo? Mas se você já está ali no final da linha, colocar embaixo, não vai ser um problema tão grande, não. Mas o ideal é que você coloque ao lado, tá bom? Pronto, tá, obrigada. Bom. Aí, uma outra observação que eu tenho aqui, ó, as palavras que já possuem hífen, né? A gente sabe que existem algumas palavras compostas que são separadas por hífen. Por exemplo, se a gente for pensar na palavra guarda-chuva, né? Aí você tá ali escrevendo, vai escrever a palavra guarda-chuva, e aí na linha 16 só coube guarda. Não coube o segundo radical, chuva. O que é que você faz? Como essa palavra já tem um hífen e você vai precisar usar mais um hífen para separar a sílaba, o que é que você faz? Você coloca o hífen no final da linha, que é para dizer que aquela palavra não termina ali, e no início da outra linha você coloca o outro hífen, que é o hífen que já tinha nessa palavra, certo? Então, quando a palavra é separada por hífen, você vai colocar o hífen no final da linha e o hífen no começo da linha seguinte, tá bom? Sempre dentro da margem, como ele faz aqui, ó. Então, eu tenho um hífen no final, tá vendo, ó? E o hífen no começo da outra linha. Isso somente se a palavra já tiver um hífen, tá bom? Com relação à margem, ó, recuo de 2 centímetros em média. Gente, isso aqui é a tampinha da caneta de vocês, é porque eu não tô com nenhuma caneta aqui para mostrar. Mas sabe esse bracinho da tampa da caneta, que geralmente a gente prende assim na camisa? Pronto, aquilo ali é mais ou menos aquele espaço ali. Ou o seu dedo. Você coloca aqui, pega o dedo, ó, colocou aqui no início da linha, pronto, você começa a escrever depois do dedo. Vai dar mais ou menos esse espaçozinho aí de 2 centímetros no início do parágrafo, tá bom? Não pode ultrapassar o limite da linha. Lembrem-se de que tudo que tiver fora da linha não vai ser corrigido. Então, isso pode prejudicar a correção do seu texto. A escrita, ela precisa ir até o final da linha. Então, nada de deixar esses espaços assim, ó, um espaço faltando aqui, né? Sem diminuir a letra. Também tem uma galera que aumenta a letra, né? Vixe, vou aumentar a letra aqui, que é para chegar mais rápido nas 30 linhas. Isso é o problema também. Que às vezes você aumenta a letra, mas as suas ideias, elas não ficam muito claras. Então, sempre escrever ali até o finalzinho da linha e não deixar esses espaços, fazer a translineação tudo bonitinho. Com relação a essa parte aqui, pessoal, temos alguma dúvida? Não, não, né? Então, adelante. Passando aqui. Opa, o que que eu fiz? Pronto. Aqui, ó. Opa. Vamos lá. Ó, o que que temos aqui, né? Não escreva, olha só, um parágrafo com apenas uma frase, não é legal, certo?
Um parágrafo com uma frase só, pessoal, é um parágrafo sem desenvolvimento. Ou pode acontecer uma outra coisa. Às vezes você escreve uma frase zona assim gigantesca de 10 linhas, sem uma pausa, sem nada. Se a pessoa for ler primeiro em voz alta, ela vai ficar sem ar, né? Porque ela não vai ter espaço para não vai ter tempo para respirar. Se ela for ler silenciosamente, ela vai chegar no final da frase já sem nem lembrar mais o que você disse no início, porque você falou tanta coisa. Então, assim, cuidado com esses parágrafos de apenas uma frase. Lembra daquele quadrinho que eu mostrei lá no primeiro slide, né? 2 períodos na introdução, 3 períodos no desenvolvimento, 2 períodos na conclusão. O ideal é que se a gente for pensar que cada período é uma frase, né? Então é ideal você fazer essas pausas. Não é legal você escrever parágrafos ou curtos demais, com uma frase muito curtinha, porque aí ele não vai ter desenvolvimento, ou parágrafos com frases longas demais, porque ele vai se tornar confuso, tá? Então as pausas, elas são necessárias. E informações desnecessárias e duvidosas. Então, tipo, de repente, assim, ó, eu sei essa frase aqui, mas eu não me lembro quem foi que falou. Então é melhor que você nem use. Eu vi uma reportagem que aconteceu isso aqui, mas eu não me lembro onde foi, eu não me lembro quando foi. Então não use. Só use no seu texto informações que você consegue provar ali no seu texto que são verdadeiras, que tem uma fonte, que tem uma procedência ali, né? Informações duvidosas ou que não vão contribuir para a sua discussão, não é legal você usar, tá? Não coloque frases feitas na redação. Por exemplo, aqui eu coloquei uma, né, cara de um, focinho do outro, mas tem muita gente que usa frases do tipo, e para fechar com chave de ouro, né? Esses clichês de linguagem não é legal você utilizar nesse tipo de texto aqui, porque acaba empobrecendo. No nosso dia a dia não tem problema da gente utilizar. Mas para esse tipo de texto aqui, professor falando e vem uma lembrancinha tão boa. Oh, meu Deus, que lembrancinha é essa? Que coisa boa. Então, não é legal você utilizar nesse tipo de texto aqui. Não crie palavras novas. Você não é o Guimarães Rosa, né, Lili? Então, não precisa criar palavras novas aqui. Não converse com o leitor, pelo amor de Deus. Então, essa coisa, tipo assim, o que você acha disso? Né, quando você faz perguntas assim para quem está lendo, é interessante que a gente não use esse tipo de construção. E nem reflexões. Tipo, por favor, seu corretor, corrija o meu texto com carinho, leia meu texto com carinho. Pelo amor de Deus, não façam isso, porque senão vocês vão levar. É capaz de levar uma nota 0 e aí não vai ser legal. É 0 real. Não copie trechos do texto motivador. Você pode utilizar informações do texto motivador, só que aí você precisa reescrevê-las com as suas palavras, tá? Mas cópia nunca é legal, né? Um texto, por exemplo, que é completamente copiado do motivador, vai ser nota 0 também. E um texto que tem muitos trechos de cópia também vai tirar uma nota muito baixa, mesmo que não seja 100% cópia, mas um texto que traz muitos trechos de cópia, ele vai ter uma nota baixa também, então não é legal a gente copiar. E também não pode fugir do tema, mas daqui a pouco eu ensino para vocês uma estratégia infalível para a gente não fugir do tema de jeito nenhum. Tá bom? Posicionamento. Não use a primeira pessoa, o posicionamento deve ser impessoal, foi aquilo que eu falei anteriormente. Então, nada de frases como, na minha opinião, eu acho que, eu penso que. Não usem a primeira pessoa, usem sempre a terceira pessoa. Sabe-se que, pode usar a voz passiva, né? Sabido que, ou você vai afirmando sem se colocar no texto. Não utilize metáforas, tá? Porque a metáfora, por que a gente não pode utilizar nesse tipo de texto a metáfora aqui? Porque quando você usa uma expressão metafórica, uma pessoa pode entender de um jeito e uma pessoa pode compreender de uma outra maneira completamente diferente. Então não vai ficar clara a ideia que você tá defendendo ali. Então, para isso é legal que a gente não utilize, tá? Ponto de interrogação também não é legal a gente utilizar, a gente fazer perguntas no texto, porque você não está ali para perguntar, você está ali para explicar, né? Então não é interessante você ficar fazendo perguntas no texto. Você até pode fazer perguntas no texto, mas desde que você responda essas perguntas logo em seguida. Então, para evitar
de que você faça uma pergunta e você esqueça de responder essa pergunta no seu texto, o ideal é que você nem utilize as frases interrogativas, o ponto interrogativo, tá? O gerúndio para evitar conectores, não é que seja proibido o uso do gerúndio. O problema é quando você usa demais e aí os conectores eles somem do seu texto. Então, por exemplo, quando você vai colocar na proposta de intervenção, por exemplo, o governo deveria criar palestras mostrando aos estudantes, fazendo com que assim aconteça isso, dessa forma, melhorando. O gerúndio é quando você tem esse verbozinho que termina em NDO. Quando você usa isso em excesso, né, que é o que a gente chama de orações reduzidas, as orações reduzidas elas não têm conectivos, então isso reduz, quando você usa muito o gerúndio, reduz o número de conectores do seu texto e isso de novo impacta na sua nota. Então, dá para usar, mas assim, com medida, né? Não usa excessivamente, não. Um assunto delicadíssimo, ó, a religião para argumentar o posicionamento, né? A gente não pode impor a nossa religião em detrimento das outras, tá? Vamos lembrar que o Estado é laico. Quando a gente faz isso, a gente está desrespeitando os direitos humanos, a gente está desrespeitando outras pessoas que têm outras religiões. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente não vai utilizar a religião para argumentar sobre o posicionamento em nenhum desses temas, tudo bem? Mesmo que seja um tema que trate, por exemplo, sobre intolerância religiosa, né? Mesmo num tema como esse, que fala sobre religião, a gente não pode impor a nossa religião como a correta, como a verdadeira, como a, enfim, melhor de todas. Não é legal a gente fazer isso, tá bom? E, por último, aqui a gente vai evitar o uso excessivo do que e do se, né? Por que a gente está falando especificamente do que e do se? Porque o que e o se, pessoal, vocês vão ver nas aulas de português, eles podem ser uma infinidade de coisas. O que e o se pode ser conjunção, pode ser preposição, pode ser pronome, pode ser substantivo, pode ser um monte de coisa. E aí, sendo um monte de coisa, há uma tendência que a gente repita muito essas duas palavras. E aí, se a gente for pensar que existem outras palavras para substituir tanto o que como o se, é interessante que você use essas palavras que substituam, tá? Aquelas contrações que eu falei para vocês, ó, quando eu estava tirando a dúvida, acho que foi a Crislane que me perguntou na questão da fala, não lembro se foi. Ó, contrações como pra, tá, né, a gente vai evitar. Clichês como a cada dia, nos dias de hoje, atualmente, né? E gírias. Gírias como tipo assim, né? Que a galera mais jovem aí costuma utilizar. Esse tipo de texto aqui também não é legal a gente fazer. Tranquilo com relação a esse aqui? Mas a gente passar para o próximo. Temos dúvidas? A Odete colocou um legalzinho ali. Não temos, né? Lembrem-se que vocês podem me interromper a qualquer momento para tirar dúvida, tá? Surgir aí uma dúvida, vocês podem conversar comigo. Bom, e passando aqui para o último slidezinho com relação às dicas, vamos falar sobre letra. Letra é um negócio assim, vou dizer assim, é um gatilho para mim, né? Porque, meu povo, vocês não vão querer ver minha letra, não. É uma benção. Mas, enfim, graças a Deus, a letra ela não precisa ser bonita, porque senão eu estava lascado, né? Mas ela precisa ser legível. Letra legível é diferente de letra bonita, né? Não é a mesma coisa, né? A letra legível é aquela letra que, mesmo não sendo bonita, a pessoa que vai ler o seu texto consegue ler com tranquilidade, né? Então eu posso escrever a letra cursiva tranquilamente, né? Se você acha que a sua letra ali não é muito legal e que vai dar trabalho para alguém conseguir ler, você pode, de repente, usar a letra de forma. Não tem problema nenhum se você utilizar a letra de forma, tá? Até recomendo, para quem tem a letra assim mais complicadinha de entender, o ideal é que se use a letra de forma, porque é para você não ter problema aí com relação à correção. Qual é o cuidado que você tem que ter se você for usar a letra de forma? Olha só, é preciso diferenciar as letras maiúsculas das letras minúsculas, tá? Então, tem que ter esse cuidadinho. E você pode, inclusive, usar a letra híbrida. A minha letra é assim, né? Não sei por quê, em algum momento da minha vida eu aprendi a escrever assim.
a minha letra minúscula é cursiva e a minha letra maiúscula é letra de forma. Não sei por quê, não me perguntem por quê, mas eu aprendi assim. Diga aí, acho que é a Michele. É, Michele? Isso, Vai isso. lá. Professor, eu tenho um probleminha, porque não faço o S minúsculo. Eu sempre boto o S maiúsculo, que eu não consigo fazer o Szinho. Aí você Ele é... coloca, aí você Isso, coloca no tamanho maior. aí eu coloco o S maiúsculo no meio das palavras, Aí é um problema. entendeu? Ah, Aí você pois é. precisa treinar. Aí é um problema, porque é, é um desvio, né? Letras maiúsculas no meio de palavra, para a gramática normativa, isso aí não vai existir. Então, o que é que eu recomendo? Que você treine um pouquinho de caligrafia, especificamente dessa letra, Michele. Isso, Porque, pois é. claro que não é o fim do mundo. Ah, vou zerar Uhum. meu texto porque eu escrevi um S maiúsculo, não vai. Mas, assim, para evitar, né? Porque é um pontinho ou Uhum. outro ali, às vezes faz falta. Então é interessante que você treine a caligrafia mesmo dessa letra Ok, especificamente, tá bom? tá bom. Muito bem. Ó, que mais? Aspas, né? As aspas a gente pode usar em diferentes momentos do texto, em diferentes contextos aqui, né? Então, é um sinal gráfico que você vai usar basicamente para destacar palavras. Então, quando é que eu preciso utilizar aí as aspas, né? Primeiro, se você for usar uma palavra estrangeira, então, por exemplo, se ela está falando sobre bullying. Bullying é uma palavra de origem inglesa, né? Então, se você está ali usando uma palavra em inglês, você pode usar as aspas aqui para destacar essa palavra, para dizer que essa palavra não pertence à língua portuguesa. Dá para usar. Títulos e nomes. Então, sei lá, vai citar um filme, uma série, o título de uma série. Como é um título, aí é legal que você coloque ali entre aspas também, né? E para as citações diretas. A citação direta é quando você vai usar ali uma frase de alguém, ó, o segundo filósofo fulano de tal, aí você vai usar a frase dele, essa frase ela precisa vir entre aspas também, tá bom? Lembrar sempre com relação à argumentação. Primeiro, de novo aqui, ó, só para reforçar, o posicionamento é imparcial. Então, escrevam sempre na terceira pessoa, nada de eu acho que ou na minha opinião. De novo, eu estou repetindo isso aqui sempre, porque isso aqui é importante, tá? O gênero que vocês vão produzir no Enseja, né? Ele é o gênero que também é cobrado no Enem e na maioria dos concursos. Então, se vocês têm pretensões, por exemplo, de um dia prestar um concurso público que tem redação, muito provavelmente esse vai ser o tipo de texto que você vai escrever lá também. Então, de certo modo, a gente não está se preparando aqui só para o Enseja, a gente está se preparando para futuramente vocês precisem escrever esse tipo de texto de novo, tá? A questão dos direitos humanos, eu já citei ali o exemplo da religião, mas é sempre bom a gente falar sobre isso. Deve respeitar os direitos humanos. O que é isso, né? É não romper com os valores de cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural. Então, cuidado com temas polêmicos e entenda o limite entre os direitos humanos e a liberdade de expressão. Geralmente, quando a gente fala assim, ó, o fulano vai ferir os direitos humanos no texto. Aí a gente pensa assim num caso extremo. Ixi, então o que foi que ele fez? Propôs a pena de morte, falou que o cara devia ser torturado. A gente pensa em coisas bem extremas. Mas, às vezes, a gente pode pensar em coisas muito simples, que às vezes a gente está ferindo os direitos humanos sem nem se dar conta que está fazendo isso. Quer um exemplo? Ó? Imagine que você está escrevendo um texto sobre fake news. O problema das fake news na sociedade brasileira, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E aí você chega lá na sua proposta de intervenção, aí você diz assim, ó, portanto, as pessoas que disseminam fake news na internet devem ser proibidas de usar a internet para sempre. Você está ferindo os direitos humanos aí, porque você está privando essa pessoa de um direito que ela tem. Então você pode propor aí uma pena, que ela seja punida, que ela responda a um processo, mas proibir essa pessoa de acessar a internet por toda a vida dela, você está ferindo o direito dessa pessoa, né? Então, às vezes a gente fere os direitos humanos sem nem se dar conta disso. Então, de novo, ó, é sempre bom você ter isso aqui em mente.
que é ferir os direitos humanos? Né? É romper com valores de cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural. Tá? Então tenham sempre esse cuidadinho, tá certo? Só lembrar que no texto existe também o texto expositivo, né, argumentativo, que é onde você não precisa expor sua opinião, mas como não é o nosso foco aqui, a gente não vai falar sobre ele. E pronto, aqui eu encerro as minhas dicas antes da gente ir para a estrutura da introdução. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma observação? Não, né? Muito bem. Então, nesse caso, mãos à obra, vamos falar sobre introdução. Opa, aqui, ó. Então, esse é o nosso foco hoje. A gente não vai ver o texto completo, do começo ao fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Hoje eu quero que a gente foque somente na introdução, que a gente pense em produzir apenas o primeiro parágrafo do texto, para que depois que a gente consiga produzir um primeiro parágrafo legal, aí a gente passa para o desenvolvimento, que é a parte mais pesada, tá? Então, vamos pensar no que é a introdução. Acompanhe aqui comigo, por gentileza. Deixa eu pegar meu quadradinho aqui de novo. Ó, a introdução, ela tem o objetivo, pessoal, de apresentar o tema a ser discutido. Ela deve conter o quê? Né? Então, ela deve conter, primeiro, a apresentação do tema, certo? E a indicação dos argumentos da tese. Quer dizer, sobre o que é que eu vou falar ao longo do meu texto. Então, será que eu acho que essa situação, problema aqui, é ocasionada pela, sei lá, pela falta de conhecimento das pessoas sobre esse tema? É uma tese. Eu acho que esse problema aqui é causado porque o governo não dá muita importância para essa questão aqui? É uma tese. Né? Então, são os argumentos que você vai desenvolver, que você vai usar para justificar a sua opinião ao longo do texto, certo? De novo, pegando aquele ganchinho lá do primeiro quadradinho que eu mostrei para vocês, observem, ó, que novamente, deixa eu mudar aqui a cor, ó, a introdução, o parágrafo de introdução, ele vai ter 2 períodos, ó, primeiro período e segundo período. Então, é um número bom para um parágrafo que é naturalmente mais curtinho, certo? Aqui eu tenho um exemplo de um parágrafo sobre o tema A Busca pelo Reconhecimento Pessoal na Sociedade Contemporânea. Se o tema da prova de vocês fosse esse, vocês conseguiriam escrever com facilidade? Me respondam aí no chat. Aqui a gente tem, ó, um exemplo de um parágrafozinho. Perceba que esse parágrafo ele é curtinho, ó, ele tem só 6 linhas, tá vendo? Ó, ele é mais curtinho que o desenvolvimento, 6 linhazinhas, e ele tem só 2 períodos. Vocês vão ver que ele não vai fazer nada demais aqui, ele vai só apresentar o tema. Já disse que estava lascada, Lourdes também acha que não. Mas vocês vão ver que não é nada demais, como a gente vai ver aqui no exemplo. Acompanhem comigo, ele diz assim, ó, muito se tem discutido acerca dos valores e das regras impostas pela sociedade moderna. Nessa perspectiva, é relevante destacar que, com o advento das mídias sociais, surgiu também o desejo pela exposição e o reconhecimento, visto que o indivíduo é admirado não só pela demonstração de alegria, como também pelo que consegue adquirir materialmente. Então, o que esse tema trata aqui, basicamente, né? Ele vai falar disso, da pessoa querer... Sabe aquela pessoa que gosta de likes no Instagram? É basicamente isso. É essa busca de reconhecimento. As pessoas postam coisas nas redes sociais para ter engajamento, para ter likes, para ter milhões de seguidores. E para conseguir esse tipo de reconhecimento, elas vão fazer coisas absurdas, né? Vão divulgar jogo de tigrinho, vão fazer um monte de coisa aí, postar foto pelada na internet, elas vão fazer o que você puder imaginar para conseguir esse reconhecimento, para ter esses likes, para ter esse engajamento, esse grande número de seguidores. Entendeu agora? Então é um tema que fala sobre isso, né? Tema que vai falar basicamente sobre isso. Perceba que não é tão difícil, né? Assim, então, é só você pensar, o que as pessoas fazem
para ter esse reconhecimento? Quer dizer, o que as pessoas fazem na internet para ganhar esses likes, né? Então, o tema ele vai tratar sobre isso. Percebam que ele tem 2 períodos, como eu mostrei para vocês. Eu vou sublinhar aqui, ó. Peraí. Deixa eu pegar aqui a linha. Opa. Ó, aqui eu tenho o primeiro período, que vai da linha 1 à linha 2. Então, tá aqui, ó. O primeiro período, ele começa na letra maiúscula, estão vendo aqui, ó, e vai até o ponto, ó. Então, primeiro período, ó. Então, a linha vermelha aqui tá marcando o primeiro período. E o segundo período, que eu vou marcar em amarelo, vai até o finalzinho do parágrafo, ó. Tá aqui o segundo período, ó. Nessa perspectiva, aí tá aqui, ó. Ele vai até o final do parágrafo. Perceba que não são períodos longos, né? Então, o ideal para um parágrafo dessa extensão aqui, de 6 linhas, 2 períodos é o suficiente. Ó, então, aqui a gente tem 2 períodozinhos, tá? Então, basicamente, o que foi que ele fez aqui? Vamos dar uma olhadinha. Ele introduziu o tema, ele apresentou o tema, né? Quando ele fala ali de valores e regras impostas pela sociedade, desejo pela exposição e o reconhecimento. Bom, se eu pudesse, eu ia, Michele. E depois ele mostrou o que ele acha que são as causas disso aí, né? Ele tá dizendo que o indivíduo, ele é admirado não só pela demonstração de alegria. Vamos parar para pensar, se você vê, ninguém posta nada de tristeza nas redes sociais. Vai pegar um influencer, por exemplo, ele vai ostentar, ele vai mostrar que ele é rico, que ele comprou um carro novo, que ele tá feliz, mas ele sofrendo para pagar as contas depois, ele não vai mostrar isso aí nas redes sociais, né? Porque isso aí não dá engajamento, né? Então, é basicamente isso. Essa é a estratégia que a pessoa está utilizando aqui para defender essa ideia, certo? Aí aqui, ó, peraí, só um minutinho. Cada um desses argumentos, né, você vai se transformar em um parágrafo no desenvolvimento. Obviamente, eu não vou mostrar o desenvolvimento para vocês aqui agora, porque, como eu já disse anteriormente, não é o nosso foco, mas espera-se que essas 2 ideias aí, elas sejam defendidas, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, observem, ó, que o primeiro parágrafo, a introdução, ela é bem simples mesmo. Agora vamos aqui para um pouquinho de teoria, tá? Vou sair aqui dos mapas mentais para a gente pensar num tema. Esse tema aqui não vai ser o tema que vocês vão desenvolver hoje, não, tá? Eu trouxe aqui só para ilustrar. Então, imagine que na prova que vocês vão escrever, o tema fosse pandemia e violência doméstica, os desafios vivenciados por muitas mulheres no Brasil. Então, o que tem que aparecer no meu primeiro parágrafo? Eu preciso apresentar esse tema e eu preciso apresentar qual é o meu pensamento sobre esse tema. Quer dizer, o que eu penso sobre isso? A violência doméstica aumentou? Não tem nada a ver pandemia com violência doméstica, permaneceu a mesma coisa, enfim. A ideia que você vai defender aí é sua, né? Então, quando a gente pensa num tema como esse, olha só, pandemia e violência doméstica, os desafios vivenciados por muitas mulheres no Brasil, a gente precisa falar nesse texto sobre pandemia. Então, o meu elemento mínimo é violência doméstica, né? Obviamente. Então, um texto... Opa, eu vou mudar aqui. Como é que eu faço para apagar? Deixa eu ver aqui. Então, um texto que não fale sobre violência doméstica, minimamente, ele vai ser um texto que vai fugir do tema, né? Ele não vai estar nem no tema, tá aumentando muito. E é um tema em potencial, viu? Se liguem aí, porque de repente vai que cai alguma coisa sobre isso, né? Na prova de vocês. É um tema bem pertinente, inclusive. Então, você precisa falar sobre violência doméstica, esse vai ser o meu elemento mínimo. Aí você vai para os recortes do tema. Velber, eu vou falar qualquer coisa sobre violência doméstica? Não, não é qualquer tipo de violência, é a violência contra a mulher especificamente, né? Em qualquer lugar? Não é em qualquer... A violência psicológica também se configura como violência, viu? Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Com a Samara. Pois é, conta também, viu, Samara? É violência do mesmo jeito. Você pode mencionar a questão da violência psicológica aí também. Então, eu vou falar sobre a violência doméstica contra a mulher em qualquer lugar? Não. Eu vou falar sobre essa violência, sobre esse tipo de violência no Brasil.
olha só. Em qualquer período? Não, eu vou precisar contextualizar especificamente no período da pandemia. Então, para que o meu texto ele esteja dentro do tema, eu preciso ter esses 4 elementozinhos aqui, ó, no meu parágrafo de introdução, certo? Eu não posso deixar de mencionar nenhum desses termos aqui. Se eu deixo de mencionar violência doméstica, o meu texto ele vai ser fuga, vai ser 0 total. Se eu deixo de mencionar pandemia, sociedade brasileira ou mulher, o meu texto ele vai ser o que a gente chama de tangente. O que é um texto tangente? Um texto tangente é o texto que aborda só uma parte do tema e não o tema por completo, certo? E os textos tangentes, pessoal, eles também têm notas muito baixas. Então não é legal a gente escrever um texto tangente. A gente precisa ter cuidado para abordar o tema de forma completa, tá? Então, tenham esse cuidadinho. Sim, Samara, os números são absurdos, absurdos. Inclusive, posteriormente, eu posso trazer para a gente debater essa questão da violência com dados, com vídeo. Eu posso preparar uma aula sobre isso, se vocês quiserem, tá bom? Deixa eu passar aqui para frente. E aqui eu tenho um exemplo, ó, um exemplo de um parágrafo de introdução com esse tema. De novo, ó, se vocês observarem, eu tenho um parágrafo com 2 períodos. De novo, sendo a introdução vai ser um parágrafo mais curto, né? Então vamos ver o que é que esse aluno trouxe sobre esse tema. Ele diz assim, ó: embora a mulher brasileira venha, no decorrer dos séculos 20 e 21, conquistando vários direitos, ela ainda não venceu alguns costumes herdados do sistema patriarcal, que sempre a subjugou e foi conivente com atos de violência doméstica, né? Então, hoje em dia, a gente já tem leis, a gente já tem, né, a Lei Maria da Penha aí, por exemplo, que pune diretamente esse tipo de agressão, mas antigamente, né, muitos de vocês já devem ter ouvido histórias aí das mães, das avós de vocês, né, que naquela época, vou pegar aqui entre aspas bem grandes, era normal o marido bater na mulher, né, tinha até aquele ditadozinho, né, que dizia que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Então isso já vem de muito tempo, né? Aí aqui eu tenho, ó, essa situação se agravou ainda mais com a determinação do isolamento social. Aqui ele está fazendo referência lá ao período da pandemia, vocês lembram? Tinha lá no tema pandemia, ó, que colaborou para que muitas mulheres vivenciassem uma pandemia dupla, convivência com o agressor e a vulnerabilidade econômica. Então, o que a gente espera aqui, ó? Lá, o que essa pessoa está prometendo para mim nessa introdução? Que lá no desenvolvimento dela, ela vai falar tanto sobre a convivência com o agressor, ou seja, durante a pandemia, a mulher passava muito mais tempo trancada com o agressor, pode ser o marido, pode ser um filho, enfim, passava muito mais tempo trancada com essa pessoa, e aí, consequentemente, né, aumentam as chances aí dela sofrer algum tipo de violência, seja violência física, seja violência psicológica, e essa pessoa também vai falar sobre vulnerabilidade econômica. Às vezes, muitas dessas mulheres não conseguem sair desse relacionamento porque elas têm uma dependência econômica em relação ao marido, ao filho, enfim. Elas dependem deles, né, para sobreviver financeiramente falando. Então, isso muitas vezes acaba prendendo essas mulheres, né, esses agressores, né, essa pessoa tá defendendo aqui. Olha, a Samara está dizendo que esse texto falou tudo. Pois é, Samara, esse texto é um texto produzido por um aluno meu, tá? Então, vocês verem que não é impossível da gente fazer, não. E aí, o que a gente percebe aqui, ó? É um texto simples, né? Não tem muito segredo, né? No primeiro parágrafo aqui nessa introdução. Ele basicamente fez isso, contextualizou ali, falou que esse tipo de violência já é um tipo de violência que já vem aí de muito tempo. A gente vive nesse sistema patriarcal ainda hoje, e que essa situação ela se agravou. Quer dizer, esse é o pensamento dela, ou a tese que ela está defendendo. Sobre violência contra a mulher no período da pandemia, qual é a tese que essa pessoa está defendendo? Qual é a ideia que ela está defendendo? Ela está defendendo a ideia de que isso se agravou,
de que esse tipo de violência se agravou com a pandemia. E para justificar essa opinião dela, essa opinião de que se agravou, ela está dizendo que isso se dá devido à convivência com o agressor e à vulnerabilidade econômica. Esses são os dois fatores que, segundo esse aluno aqui, contribuem para que esse tipo de violência tenha aumentado aí no período da pandemia. Tá claro, pessoal, para vocês essa introdução? Tá de boa aqui? Vocês têm alguma dúvida? Beleza. Ó, temos algumas opiniões aqui. Ó. Muitas das vezes a mulher tem independência financeira, mas infelizmente tem a dependência emocional. Perfeito, Claudete. Ó, isso aqui você pode usar no seu texto. Se você fosse um texto, por exemplo, sobre esse tema, você poderia tratar, no lugar de falar sobre a dependência econômica, por exemplo, você poderia tratar de dependência emocional. É uma tese que você poderia defender tranquilamente. É isso aí, tá? Você pode defender essa tese, inclusive, no seu texto. Muito bem. Se não temos perguntas, vou passar aqui para o próximo slidezinho, tá? Ó. Então, aqui eu trouxe um tema. Agora sim, é o tema que a gente vai produzir, né, ao longo dessa semana. Esse é o tema que vocês vão escrever mesmo. Agora aqui vocês vão escrever. Lembra que eu falei do spoilerzinho que vocês estavam falando de filtro? Lá no começo da aula, que eu disse que era um spoiler da aula de hoje, pois então pronto, ó, o tema que a gente vai debater, que vocês vão precisar escrever somente o primeiro parágrafo ao longo dessa semana, é esse aqui, a padronização da beleza imposta pela sociedade. Vocês acham que é um tema difícil da gente escrever? Me respondam aí, ou no microfone, ou no chat. Vocês acham que existe mesmo essa padronização de beleza? Vocês acham que é imposto, sobretudo para a mulher, por exemplo, que é imposto um padrão de beleza? Vocês concordam com isso? Ah, que a mulher tem que ser assim, tem que ter o corpo assim, tem que ter essa cor de cabelo, tem que ser É muito mais cobrado da mulher do que pro homem. muito mais cobrado da mulher do que para o homem. Concordo demais. Concordo sim. Muito bem. Pois, ó, não se preocupem que a gente vai discutir muito esse tema aqui a partir de agora, para só depois disso vocês escreverem. Crislaine, pode falar. Falando em relação sobre isso aí, né, da beleza imposta pela sociedade, principalmente pelas mulheres, e principalmente ainda mais mulheres sobre mulheres, tipo, em vez delas se ajudarem, né, elas ficam tipo uma rivalidade entre uma e outra, né? Uhum. O que eu acho que não é correto. O correto seria o quê? A pessoa primeiramente se amar do jeito que é, né? Exatamente, essa é a E não ideia. ter essa rivalidade entre mulher, de mulher para mulher, né? Essa é a ideia, exatamente. Exatamente. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uns dados, pessoal, que não só isso, né? Mas às vezes essa cobrança desse padrão de beleza, às vezes ela vem inconscientemente de lugares que a gente nem imagina, né? Às vezes você mesmo se cobra, Crislaine, esse padrão, você mesmo se cobra e às vezes você fica se perguntando, de onde é que eu tirei isso? Por que eu acho que eu preciso ser assim, né? Então eu vou mostrar aqui uns dados para vocês que vão ser bem interessantes. Mas a minha primeira dica é para esses dados. Quando vocês receberem a provinha de vocês e os temas de redação que vocês vão produzir até lá, né, aqui com a gente, é sempre interessante que vocês leiam os textos motivadores. Por quê? Porque os textos motivadores, né, o repertório, a coletânea de textos, esses textos eles vão servir para fazer que você compreenda com mais facilidade o tema, né? Eles estão ali para te ajudar. Então, seu primeiro serviço, vamos dizer assim, o primeiro passo que você vai fazer é ler os textos motivadores. Para esse tema aqui, eu trouxe 3 textos para a gente dar uma lida. O primeiro é uma entrevista, o segundo é um infográfico e o terceiro é uma história em quadrinho, tá? Então, o nosso tema é esse, a padronização da beleza imposta pela sociedade, e eu vou fazer uma leitura rápida aqui do primeiro texto, que é, como eu disse para vocês, uma entrevista. Olha como é interessante, ó, acompanha aí comigo, por gentileza.
Obsessão pelo corpo perfeito pode provocar transtornos alimentares. A busca pelo corpo perfeito pode gerar consequências sérias e contribuir para o desenvolvimento de transtornos alimentares. É preciso equilíbrio acima de tudo. Para falar sobre o tema, entrevistamos a psicóloga clínica analista do comportamento, Marina Oliveira. Aí a primeira pergunta é: quais são os tipos de transtornos alimentares? Aí ela responde: os principais tipos de transtornos alimentares são anorexia, bulimia, vigorexia. A anorexia é caracterizada por uma perda intensa de peso, decorrente de uma dieta alimentar extremamente rígida, com uma busca desenfreada pela magreza, seguida de alteração de imagem corporal, no qual o indivíduo se vê diante do espelho como sendo gordo, quando na verdade está magro. A atividade física também é intensa e demasiada. Assim como a anorexia, na bulimia, o sujeito também tem uma grande preocupação com o peso e a imagem corporal, porém ele não deixa de se alimentar. O que se pode observar é que ele ingere uma quantidade excessiva, compulsiva e inadequada de alimentos e posteriormente busca métodos compensatórios para não engordar, como vômitos autoinduzidos, uso de laxantes, diuréticos e inibidores de apetite. A vigorexia é um novo transtorno alimentar caracterizado pela distorção da imagem corporal e pela prática excessiva de atividade física, onde busca-se evitar a atividade aeróbica com medo de perder a massa magra e uma obsessiva preocupação com o corpo, seguida de uma dieta hipercalórica com o uso de suplementos e, em alguns casos, anabolizantes. Os indivíduos portadores da vigorexia se descrevem como sendo fracos e pequenos, quando na verdade apresentam uma musculatura intensa e acima da média. A segunda pergunta dessa entrevista é a seguinte: como saber se a linha entre a busca pela saúde foi ultrapassada e virou uma obsessão pelo corpo perfeito? Ela responde: quando gera prejuízos para o indivíduo e as pessoas que o cercam. Por exemplo, na anorexia, a pessoa deixa de ir a casamentos, bares e restaurantes, ou seja, perde o convívio social na tentativa de evitar se alimentar. Resultado de uma alimentação pobre em nutrientes, a pessoa fica estressada com a maior facilidade. No caso de mulheres, deixam de menstruar, desenvolvem a osteoporose precoce, redução do batimento cardíaco, baixa pressão arterial e, em alguns casos, pode levar ao óbito. Olha isso, né? Olha até onde as pessoas chegam por essa obsessão pela beleza, pelo corpo perfeito, né? Tá até morte, gente, pelo amor de Deus. Aí você vem, qual o tratamento recomendado em casos de transtornos alimentares? Aí ela diz, o tratamento recomendado para os diversos tipos de transtornos alimentares é um trabalho com uma equipe multidisciplinar, com um nutricionista, psiquiatra, educador físico e um psicólogo que atue na abordagem comportamental ou que utilize as ferramentas EMDR e Brain Spotting. Não conheço essas ferramentas assim a fundo, mas um profissional da área vai explicar direitinho. Então, o que a gente percebe aqui? Vocês estão vendo como é muito mais sério do que a gente pensa esse problema, né? A que ponto essas pessoas chegam por conta dessa obsessão, né? Desenvolvem esses transtornos que são muito sérios, que são até a morte, né? Como a gente viu aí no exemplo. Então, é um problema que é muito mais sério do que o que a gente pensa. Né? Às vezes, para a gente, pode não ser, eu não ligo para isso, tudo bem. Mas tem pessoas que vão ter problemas com isso. A Samara diz, vou ficar gorda mesmo. Tem pessoas que têm realmente problemas com isso, tá? Vocês têm algum comentário, alguma observação sobre esse primeiro texto? Professor, aí falando de negócio de beleza, do corpo perfeito, na Coreia do Sul, quanto mais magra a pessoa é e tem um rosto mais fino e as pernas mais altas, é considerado padrão da sociedade lá. E quem for a menos disso já é considerado gordo. Tipo, você é baixa, mas tem um corpo perfeito. Lá já não é já o padrão deles lá. A pessoa tem que ser extremamente magro, extremamente alto. Tem gente lá que faz cirurgia nas pernas para poder ficar com as pernas grandes. Que doideira, gente. É. E é tão interessante. Pode falar. Mata lá porque é muita pressão para a pessoa ter o corpo perfeito. Tem doramas, tem filmes também de lá que
fala um pouco sobre isso. E é interessante como esses padrões de beleza eles vão mudando ao longo do tempo, né? Antigamente, bem antigamente, o padrão de beleza feminina era aquelas mulheres carnudas, né? Rechonchudas, assim como a gente vê na literatura, assim, os escritores falando. E esses padrões eles vão mudando, né? Ao longo do tempo. E as pessoas vão fazendo essas várias loucuras para se adequar a eles. Pode falar, Lili. Pronto, só para a gente também prestar atenção, porque aqui está muitas mães dos filhos lá do cônego, né? Então, muitas vezes a gente olha para si e esquece que a gente tem um adolescente em casa. E esse padrão Sim. de beleza é muito cobrado entre eles, né? Principalmente entre as meninas. E sendo professora lá, eu percebo que muitas vezes é isso, as meninas tentam entrar num padrão que até mesmo em casa, as próprias mães, os próprios pais não conseguem ver isso. Então, que a gente também possa enxergar isso dentro da nossa casa. Ah, eu não tenho nada a ver com isso, né? Vamos dizer, eu e a Samara. Aí eu vou ficar gorda e tudo. Só que eu pego, por exemplo, eu já vi várias mães, e não foi uma ou foi duas, eu já vi várias mães dizendo assim, não precisa ir para psicólogo, não, que isso é besteira. Isso é besteira. Né? Ou então, o psicólogo ou psiquiatra é somente para gente que tá burro, não sei o que, nanana. Não. Então, muitas vezes é algo que já vem repassando para nós há muito tempo. E o cônego, ele tem esse lado também de procurar essa parte dos psiquiatras, né? A gente também tem a sala de AEE, que hoje, graças a Deus, a gente já recebeu. Então, muitas vezes, a gente percebe que o nosso filho dentro de casa, ele precisa de ajuda. E essa ajuda precisa também vir de dentro de casa, porque, infelizmente, essa é uma realidade. A gente está colocando, a família está colocando o peso total na escola, esperando que ela resolva também o problema de casa. E a gente sabe que também não é assim, né? Exatamente. Boa. Boa, Lili. Olha aí, ó, a Samara diz, mas é verdade, na escola acontece muitos com depressão, sim. Pode ser um fator ocasionado por isso também. Seria maravilhoso ter um psicólogo para acompanhar nossos filhos. Psicólogo sempre é bom. Muito bem. Então, esse aqui, gente, é o nosso primeiro texto. Deu uma discussão boa aí, né? Vi que vocês acharam interessante aí e chocante ao mesmo tempo. Eu vou passar aqui para o segundo texto. O segundo texto, ele é mais a imagem, assim, ó. Ele tem aqui uma história em quadrinho, né? Só para a gente descontrair. Aí ela diz assim, ó, minha irmã diz que é preciso ter muito esforço para ter um corpo perfeito. Aí o meninozinho diz assim, sério? Porque eu não faço esforço nenhum, mas funciona tudo direitinho. Quer dizer, qual é a crítica que ele tá aqui, né? Eu não preciso ter um corpo bonito e sarado igual a atriz da novela para ser saudável. Não, né? O fato de você, como a Samara colocou aí, de você ser gordinho, por exemplo, isso não implica dizer que você não é saudável, né? Não é isso que define uma pessoa saudável, um corpo saudável, não é a forma, né? Você não precisa se adequar aos padrões de beleza para ser saudável. Na verdade, o que importa é de fato isso, né? É saúde, é você ser saudável. O importante é se sentir bem, exatamente. É ser saudável, muito bem. E o último texto, ele é especificamente sobre as mulheres. Olha como é interessante, ó. Aqui a gente tem um resultadozinho de uma pesquisa num infográfico. E a gente percebe que a realidade do Brasil não é muito diferente da realidade no mundo, não. Esse aí tá bem pequenininho para a gente ler, mas acho que se vocês derem um zoom, dá para a gente acompanhar. Então, a pressão da beleza ideal, ó, 63%, olha como esses dados são absurdos. A gente está falando, quando a gente fala em 63%, a gente está falando de mais da metade da população, tá, gente? É muita gente. Olha só, ele diz aqui, 63% das mulheres acreditam que certo tipo de aparência importa para ser bem-sucedida, né? De novo, mais da metade das mulheres aqui. E esse outro aqui é maior ainda, ó. 83% das mulheres se sentem pressionadas a atingir a definição de beleza. Então, muito provavelmente até vocês aqui que estão assistindo essa aula passam por esse tipo de pressão, às vezes vindo de vocês mesmas. Estou mentindo?
Acho que não, né? Deixa eu ver, a Renata colocou aqui. Depois de finalizar esse processo, foi possível concluir. Ah, tá. A questão lá do K-pop, né? Na Coreia. Mulheres magras com rostos e feições serenas e delicadas. Olha aí. Deixa eu pegar aqui. Pele clara, que é disseminada através de diversos meios de comunicação. Olha aí, ó, elas estão confirmando. É verdade, já passei. Pois é. E aqui do ladinho a gente tem a média dessa pressão no Brasil e no mundo, né? Aqui pela questão da faixa etária. Então, no Brasil, né? As mulheres entre 18 e aos 22 anos, 85% das mulheres dessa faixa etária se sentem pressionadas a atingir essa perfeição, né, essa definição de beleza que elas têm como padrão. No resto do mundo, 81%. Na faixa etária entre 23 e 27 anos, aí já cai um pouquinho, 82%. Dos 20 a 32, aí já aumenta muito, 89%. E aí aqui, meu povo, é que está o problema maior. Olha aí, ó. As mulheres de 33 aos 37 anos, 92% dessas mulheres, quer dizer, quase todas, né, se sentem pressionadas a atingir esse padrão imposto aí. Claudete, pode falar. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite. Como a Liliane estava falando, que, tipo assim, muitas vezes a pessoa não presta atenção no filho da gente. E eu tenho, caso meu, aconteceu comigo. A minha filha mais velha, ela tem 10 anos. Ela tem Uhum, deficiência auditiva. Mas, tipo, devido ao convívio, eu entendo o que ela quer, o que ela fala. Muitas vezes ela ia para a escola e chegava triste. Aí eu ficava observando o jeito dela, aí eu percebi que era por conta do cabelo dela. Que o cabelo dela, minha pessoa, acho lindo o cabelo dela, que ele é um cacheado bem cacheadinho. E uhum, ela, tipo, ela ia para a escola, ela via as crianças, porque muitas das crianças com 10, 11 anos já alisa o cabelo, deixa o cabelo liso. uhum, E ela queria, porque queria que o cabelo dela fosse liso, porque não achava o dela bonito. Aí o que eu fiz? Porque o meu ele é um cacheado, mas é um cacheado mais aberto e comprido. Aí o uhum, que eu fiz? Eu fui na internet, eu pesquisei Sharon Menezes, Thais Araújo, uhum. essa, tipo, famosa com os cabelos, digamos, mais parecidos com o dela. Referência, né? Referenciais, E fui exatamente. mostrando que o cabelo dela também tinha um valor, também era bonito. E Boa. hoje, por incrível que pareça, ela só tem 10 anos, mas tudo que você falar, se ela vê, ela, tipo, ela entende. Aí eu fui mostrando ela que, tipo, ser diferente também é normal, por conta que o cabelo dela também era lindo do jeito que era. Aí hoje ela tá se aceitando muito mais melhor, o cabelo dela tá se aceitando muito mais melhor do que, tipo, eu imaginei. Se eu não tivesse feito isso logo, quando fosse um dia ela ia querer fazer o quê? Queria alisar, queria se encaixar no padrão dos que ela achava que era normal, dos que Hum, ela achava que era belo. E eu mostrei para ela que o cabelo dela também era lindo, era maravilhoso. E hoje ela ama o cabelo dela, tem um cuidado mais incrível. Eu digo assim, às vezes a Maria tem cuidado mais do cabelo dela do que eu com o meu. uhum. Olha aí. Aí era É só, isso. tipo, só Muito, muito bom. É a forma como a gente lida com isso, né? é, Olha como muda. Quando você mudou a perspectiva e você mostrou. Quando você mostra uma outra perspectiva para ela, olha como muda, né? porque, tipo, assim, aqui ela não via muito cabelo igual o dela. Quando ela, tipo, ela viu que na internet, na televisão, passava gente com cabelo. E agora, o que ajudou muito também é a novela que tá tendo agora, que tem umas mulheres, cabelo crespo, afro. Uhum. Aí ela viu que o cabelo dela também era lindo. Que legal. Bacana. Aí, tipo, ela, graças a Deus, ela amou, tá amando o cabelo dela, nova fase dela. Que bom, que bom. Feliz. Muito bom, é legal vocês compartilharem aí as experiências de vocês com a gente. Muito, muito bom. Que massa. Bom, então voltando para cá para o nosso tema, porque eu sei que se a gente for conversar com isso aqui, ó, vai dar noite, tem conversa aqui para a noite todinha. Mas eu separei para ajudar vocês na escrita do parágrafozinho de vocês, eu trouxe algumas estratégias argumentativas que vocês podem utilizar para falar sobre esse tema especificamente. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas informações
Fiquem à vontade quando vocês forem escrever o texto de vocês para usarem essas informações que eu trouxe ou não. Se vocês quiserem usar outras coisas, outros fatos aí da vivência de vocês, fiquem à vontade também. Eu trouxe aqui só para facilitar mesmo, para ajudar vocês a terem algumas ideias sobre o que escrever sobre esse tema. Bom, vamos falar primeiro sobre a questão do contexto histórico. Peraí, deixa eu só ver se eu tiro isso daqui. Não sei como é que ele some. É aqui? Não, é não. Mas enfim, peraí, deixa eu consertar aqui. Modo de leitura, ok. Ó, no contexto histórico, aquela questão lá do padrão de beleza que eu estava falando para vocês, né? Ó, na Grécia Antiga tem-se o primeiro apontamento de padronização do corpo humano, né? Então, qual era o padrão? Músculos e corpos formosos, né? Já que a cultura da época se firmava mediante a prática de exercícios físicos, tá? Na Idade Média, a concepção de beleza estava associada ao plano espiritual. Olha que interessante. Então, qual era o padrão na Idade Média? Então, as mesmas características físicas da Virgem Maria. Vocês percebem, ó, que vai passando o tempo e os padrões de beleza eles vão mudando? Olha como é interessante. À época do Renascimento, se resgatou os valores artísticos e humanistas, retornando à valorização da nudez. Então, qual era o padrão, então, dessa vez aqui? Eram quadris largos, cabelos longos e seios fartos, né? Então, a coreana aqui, o Samara, não ia fazer sucesso ali a Samara não, a Renata, não ia fazer sucesso ali naquele tempo não, viu? Em 1920, aí a gente tinha um cabelo, a gente vê muito nas novelas, né? O Cravo e a Rosa, aqueles cabelinhos curtos, né? Liso, curvas disfarçadas e faixa no seio para achatá-los, corpo esguio, né? Então, ó, ali lá no Renascimento, se a mulher tinha um peitão, beleza. Nos anos 20 já não era mais legal. Olha como vai mudando, né? Ao longo do tempo. Em 1940, os padrões de beleza eram as celebridades de Hollywood. Entre os padrões a serem seguidos eram as vestimentas justas, quadris grandes, seios abundantes e cinturas finas. Pensa na Marilyn Monroe, né? Naquele período ali. Aquele era o padrão de beleza. No fim do século XX, os padrões de beleza no mundo eram as top models. Então, as Gisele Bündchen, né? As magérrimas e as... Como é que chama? Aquelas meninas que desfilam na Victoria's Secret, a Angels, né? E nos anos 2000, o padrão eram pessoas altas, menor porcentagem de gordura, músculos delineados e lábios grossos. As mulheres hoje fazem aquele botox, né, aquela coisa para ficar com o bocão. Esse é o padrão de beleza aí que a gente tem atualmente. Então, o que você pode fazer? De repente, você no seu texto, na sua introdução, você pode afirmar isso, né, que os padrões de beleza, eles vêm mudando ao longo do tempo, né? Eles mudam. Conforme o tempo vai passando, os padrões de beleza, eles vão mudando e as pessoas, sobretudo as mulheres, tentam se adequar, né, a esses padrões. Tranquilo, pessoal, aqui com relação ao contexto histórico, alguma dúvida? Bom, não temos dúvida, então vamos para frente. Definição. Você pode começar o seu parágrafo de introdução também definindo o que é esse padrão de beleza. Olha só, o padrão de beleza se enquadra no conjunto de regras estéticas que possui a intenção de formatar como devem ser as características físicas consideradas como ideais e belas na sociedade. Esses padrões tornam-se exemplos a serem seguidos pelos indivíduos. Então, você pode começar o seu texto também, se você quiser, conceituando, explicando o que é padrão de beleza, tá? Hoje, né, o que a gente tem ali, voltando para o contexto histórico? A moda atual de beleza é ter um corpo magro, alto e padrão fitness para manter o visual perfeito, como dietas balanceadas, braços musculosos, pernas torneadas, não consumir açúcar para ter uma barriga de tanquinho, né, que a gente chama. Esses são os padrões que a gente tem aí hoje, certo? Deixa eu passar aqui para frente. Ó, uma estratégia é a estratégia da enumeração. Muito dessa estratégia, né? Porque, sobretudo, se a gente pensa em causas, se a gente pensa em exemplos, né? É sempre legal você trazer uma lista,
Não uma lista muito extensa, vocês vão ver que eu trouxe aqui só 3, né? Uma lista de três tópicos, vocês podem usar no textinho de vocês também. Então aqui eu tenho os prejuízos que a imposição de um padrão de beleza gera para as pessoas. Que prejuízos podem ser esses? Primeiro, transtornos alimentares, a gente já falou sobre isso lá no texto motivador, né? Compõem todo o comportamento disfuncional associado à comida, tais quais a anorexia, que é o medo grande de ganhar peso e a obsessão por emagrecer, assim como a bulimia, que é a compulsão alimentar seguida de algumas formas de evitar o ganho de peso. Um outro problema que a gente pode pensar são transtornos... Peraí que tá ruim aqui para eu ler. Ó, transtornos dismórfico corporal, que é o que a gente chama de TCD, né, que se baseia no foco obsessivo em um defeito pequeno imaginado na aparência física. Uma obsessão traz prejuízo na vida social e pode causar outros transtornos mentais, como depressão e até comportamento suicida. Eu penso muito, quando a gente fala disso aqui, nessas artistas que nunca estão satisfeitas. Vou pegar aqui um exemplo. A Gretchen. Meu povo, vocês já viram a Gretchen atualmente? Você pega uma foto da Gretchen assim há 10 anos e uma foto da Gretchen agora, é uma pessoa completamente diferente, porque ela já fez tantas intervenções cirúrgicas e ela nunca está satisfeita e ela fica mudando ali o corpo dela o tempo todo. Eu me lembrei muito dela aqui agora, né? E o último fator que eu mencionei aqui são os preconceitos, né? O aumento de casos de gordofobia e racismo estético. Aí lembrei aqui do caso do cabelo, né? Que a gente estava conversando agora há pouco, dos quais se enquadram no preconceito com pessoas que não estão de acordo com os parâmetros estéticos estabelecidos. Então, o preconceito também é um problema aí decorrente. Obviamente, de novo, aqui eu estou dando só sugestões. Se vocês pensarem em outros problemas e queiram trazer aqui para a discussão de vocês, tranquilamente vocês podem ficar à vontade, tá? Estou dando aqui apenas sugestões. Antes, né, a padronização é imposta pela sociedade. Como é que era isso? Antes, os padrões de beleza eram difundidos por meio de comunicação impressa. Então, ali a gente tinha os jornais e as revistas, né? Eu lembro muito, quando eu era pequenininha, a minha avó era costureira. E aí ela assinava muito essas revistas de moda, né, para tirar os modelos ali. E eu me lembro que as mulheres iam lá na casa dela para escolher o modelo, para mandar ela fazer o vestido, a saia, não sei o que, não sei o que. E eu me lembro que ela tinha muitas dessas revistas, né, de moda. Como é que era, Lili, o nome? Cláudia, Nova, essas revistas assim ali daquele tempo, né? Ajudaram a construir o modelo ideal de corpo e aparência exemplar, tais quais os corpos magros, com curvas acentuadas e pele branca. Atualmente existem os meios de comunicação e informação simultâneas, como a internet e as redes sociais, nas quais tem grande influência na divulgação dos padrões de beleza por meio de anúncios publicitários e influenciadores digitais. Hoje a internet, basicamente, é o que dita aí esses padrões, né? As influencers. Inclusive, a gente tem umas que, pelo amor de Deus, são um desserviço, mas não vou citar nomes. Alguém levantou a mão? Lili, de novo. Vai lá, Lili. Fui eu. É porque conforme você vai falando, vai me lembrando das coisas da escola. Aí eu já falei que as mães têm que olhar, né, para dentro da casa e tudo. E uma coisa que também a gente percebe enquanto professor é que cada aluno tem o seu celular. Então, aquele celular ali é um mundo. Então, ele tem tudo na mão. E muitas vezes os próprios pais, eles não têm, eles nem sabem o que é que o filho está vendo ou fazendo nesse celular. Então, minha gente, também é para a gente também perceber isso. Não é só porque o menino tem um celular que você vai deixar ele fazer o que quer, ou então você não tem nem noção do que ele está fazendo. Muitas vezes as meninas, elas estão conversando com outras pessoas, você não sabe quem é, né? Então, isso também faz... Olha que a gente está falando de beleza, mas quando a gente fala de celular, o celular entra na nossa vida em qualquer coisa. Sim. Então, para que a gente também possa ver dentro das nossas casas, e vocês também como mães e como, né, responsáveis dentro da família, também procurar saber o que é que o seu filho, o que é que o seu conhecido, o que é que o seu enteado, sei lá, está vendo ou deixando de ver.
porque isso também leva também a esses casos assim extremos, né? Uhum, perfeito, Lili, perfeito. Muito bem. Aqui a gente tem alguns dados, pessoal, alguns números, né? Para quem gosta de utilizar números e dados e pesquisas aí nos textos, também é válido, né? Então aqui eu trouxe alguns para ajudar vocês, caso vocês queiram utilizar aí no texto. Então, ó, primeiro é da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, que diz que cerca de 70 milhões de pessoas sofrem com distúrbios alimentares no mundo. É muita gente, né? Aqui a gente tem a plataforma de pesquisa Opinion Box. Eles dizem que 51% dos entrevistados afirmaram que a aparência física está relacionada ou muito relacionada à felicidade deles. Olha que coisa triste, né? Quer dizer que a pessoa só está feliz se tiver, para ela, no padrão dela, bonita, né? Ó, 41% dos brasileiros já tiveram problemas psicológicos ligados à aparência e à baixa autoestima. 75% concordaram que propagandas, de forma geral, ajudam a reproduzir padrões irreais de beleza. Um outro dado aqui. No próximo, ele diz assim, né, do Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher e Gênero, do Rio Grande do Sul. 84% dos brasileiros se preocupam com padrões de beleza. Esses dados indicam que a busca intensiva para se manter no padrão, no corpo perfeito, pode gerar traumas incuráveis. Na Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, em 2020, o Brasil realizou mais de 1,3 milhão, olha isso, de cirurgias, perdendo apenas para os Estados Unidos. Olha que absurdo, né? Um número muito alto, né? Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica também. Ele diz que no mundo, 86,3% dos procedimentos cirúrgicos são realizados por mulheres e apenas 3,7% por homens. O estudo Há uma Beleza Nada Convencional, produzido pela Dove em 2016, apresentou que 66% dos brasileiros concordam que na sociedade atual é essencial cumprir com certas normas de beleza. Uma pesquisa feita pelos estudantes do curso de Publicidade e Propaganda da PUC-RS, denominada Mídias Sociais e a Relação das Mulheres com a Sua Aparência em 2001, mostrou que 2021, mostrou que 9 a cada 10 mulheres afirmaram sentir pressão estética. E por último, de novo da Sociedade Internacional da Cirurgia Plástica, eles dizem que o Brasil está no primeiro lugar da classificação mundial de cirurgias realizadas no rosto, com cerca de 483.800 procedimentos. Então, é absurdamente alto o número dessas cirurgias plásticas, sobretudo no Brasil, né? Então, como vocês estão vendo aí, de novo, não é uma coisa simples, tá bom? Passando aqui para mais uma outra estratégia, essa aqui eu gosto muito, porque é uma estratégia argumentativa que a gente pode atribuir a qualquer tema que você for sobre o qual que você for falar, você pode pensar sempre nas causas e nas consequências desse problema, né? Vamos falar primeiro das causas. O que pode ocasionar essa imposição, né? Então, primeiro, o envelhecimento, o qual é concebido como algo ruim pelos indivíduos, né? Eu estava lembrando aqui do livro do Cícero, que eu li há alguns anos, muito interessante, Saber Envelhecer, né? Um filósofo grego aí já falava sobre isso. Hoje em dia, sobretudo para a mulher, né? Fico pensando na Xuxa. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista da Xuxa, não sei em que programa, um desses programas aí de talk show, e ela falando, né? O quanto a sociedade cobra. Vão nas redes sociais dela e dizem que ela tá feia, que ela tá velha, que ela não sei o quê, né? Então, lembrei da Madonna também, que já deu uma declaração mais ou menos parecida com essa. Então, envelhecer para nossa sociedade é ruim. Para a mulher, é pior ainda, né? Então, muito complicado. A pressão estética de que o corpo bonito é o magro. As redes sociais possibilitam o uso do filtro. Olha aí quem falou do filtro no começo da aula. Olha aí, ó. As redes sociais que possibilitam o uso do filtro para editar e corrigir os aspectos físicos que causam incômodo. Não julgo, tá, gente? Porque eu também uso filtro, não vou mentir, né? Não vou mentir. Algo que proporcionou uma aparência supostamente melhor aos usuários.
e o desejo de compra, né, que as indústrias de cosméticos e moda colocam sobre as pessoas para supostamente melhorar a performance e elevar a autoestima. Isso aqui a gente tem as causas, né? Quando a gente passa para as consequências, quais são os resultados disso? Então, olhem só, resulta em procedimentos invasivos, um uso inadequado de remédios para emagrecer sem prescrição médica, que pode causar vários problemas sérios de saúde, resulta no uso constante de maquiagem, assim como no aumento do número de procedimentos estéticos e de intervenções cirúrgicas, expande a insegurança nas pessoas, amplia a pressão estética, prejudica a autoestima das pessoas, assim como também abala a percepção das pessoas sobre si mesmas, né? Eu não tô me sentindo bem comigo mesmo, eu tô me achando feio, eu tô me achando feia porque eu não sou parecida com a fulana ali, que é linda, entendeu? É mais ou menos essa ideia aí, tá bom? De citação, aqui a gente tem duas, né, de autoridade. Então a gente tem uma fala do sociólogo especialista em saúde pública, Francisco Romão Ferreira, em que ele afirma que há uma preocupação excessiva com o corpo, não só em relação às cirurgias plásticas, mas no crescimento da quantidade de academias, salões de beleza e de farmácias no Brasil, fato que se torna desproporcional quando comparado a outros países. Dessa forma, nota-se que a preocupação estética está naturalizada no cotidiano e não para de crescer. E do André Maranhão, que é um médico cirurgião plástico, numa entrevista aí que ele deu para a Universa, no portal UOL, alertou sobre os fatores colaterais a longo prazo, os efeitos colaterais a longo prazo do simples ato de adicionar um filtro facial, e afirmou que o uso de ferramentas de modificação de imagem ou filtros é potencialmente prejudicial à saúde mental, podendo levar a uma baixa autoestima e, em casos mais severos, como a gente já conversou anteriormente, a depressão. Certo? Então aqui a gente tem algumas citações que vocês também podem usar nos textinhos de vocês. Exemplificação. Eu usei o exemplo da Gretchen aqui há pouco tempo, né? Mas aqui a gente tem mais duas celebridades que provavelmente vocês conhecem, né? Olha só, um caso de procedimento estético mal sucedido aconteceu com a modelo Andressa Urach, após aplicar uma substância chamada hidrogel para aumentar o volume das coxas. Por causa da aplicação, Urach contraiu uma infecção seríssima e ficou internada em 2014 em estado grave. Já em 2015, ela teve que fazer mais de 20 cirurgias para remover a substância tóxica usada para modelar o corpo e correu um grande risco de morte. Arrependida, a modelo fez questão de ressaltar que não vale a pena colocar a vida em risco, apesar de a Andressa Urach continuar fazendo isso hoje, né? Tá cada dia com o peito maior, agora partiu a língua no meio, enfim. E aqui a gente tem um outro exemplo do Estênio Garcia, né? A gente fala muito das mulheres, 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 mas os homens também, apesar de ser a minoria, também passam por esses procedimentos. Olha só, em 2023, aos 91 anos, olha que loucura, o ator Estênio Garcia realizou uma série de procedimentos estéticos no rosto. Dentre esses, a famosa harmonização facial. Gente, é super preconceituoso isso que eu vou falar agora, mas vocês já repararam que a galera que faz harmonização facial, eles ficam iguais? São iguais, você está olhando para a mesma pessoa. Você vê 5 pessoas com harmonização facial, você está olhando para a mesma pessoa. Mas, enfim, que ele fez por se sentir pressionado a recorrer a padrões estéticos para ter chance de conseguir personagens em novelas. Olha que loucura. Dessa maneira, mesmo após surpreender e causar espanto nas redes sociais por causa do exagero, o ator afirmou que um dos motivos de ter feito os procedimentos, além do bem-estar e autoestima, foi por esse desejo de voltar a atuar na TV. Além do mais, ele contou a uma entrevista ao jornal F5 que tudo que faz com seu corpo está intrinsecamente ligado à sua profissão. Uns robôs, a Crislane falou. É bem isso mesmo. Muito bem. E aqui, para a gente encerrar, a gente tem a lei, né? Leis também é um repertório interessante aí da gente utilizar nas nossas redações, tá? Aqui a gente tem legislações de outros países. Você pode, inclusive, mencionar outros países para comparar com o Brasil nos seus textos. Então, o que a gente tem? Lá em Israel, no país tem uma lei aprovada desde 2012 que proíbe, olha isso, modelos magras em campanhas ou desfiles de moda.
Assim, para serem escaladas para um desfile, elas precisam provar, por meio de relatório médico, com validade de 3 meses, que não sofrem de desnutrição. Interessante isso aqui, né? Essa lei ainda obriga as marcas a informarem se algum aspecto do corpo tenha sido modificado com o uso de programas de manipulação de imagem, caso a modelo seja fotografada. Na Noruega, né, lá existe, por meio de emendas, a lei do marketing, 2009, né? O decreto legislativo 146, que proíbe que influenciadores digitais compartilhem imagens retocadas sem sinalização. Então você pode usar o filtro, mas você tem que colocar lá, essa imagem foi modificada com, sei lá, inteligência artificial, alguma coisa assim. A ordem deve ser seguida por celebridades, influenciadores ou pessoas que recebem qualquer pagamento ou outro benefício para criar anúncios nas redes sociais. E no Brasil, né, há um projeto de lei que trata sobre a obrigatoriedade da publicação de mensagem de advertência em peças publicitárias destinadas à comercialização de produtos ou serviços que contenham imagem digitalmente modificada para alterar as características físicas de uma pessoa, né? Deve ser inserida por escrito e de forma legível a seguinte mensagem no aviso: atenção, imagem retocada para modificar a aparência física da pessoa retratada. Então, aqui a gente tem essas leis que vocês também podem mencionar. Aí o que eu vou mostrar agora para vocês é um presente, tá? É um presente que eu vou deixar aqui para vocês, para depois não estar saindo aí por aí dizendo que eu sou ruim. É um presentão. Olha só, eu preparei para vocês o que eu chamo de esqueleto de texto. Eu basicamente trouxe aqui para vocês, ali está vibrando ali. Eu trouxe aqui para vocês o parágrafozinho já pronto, para vocês só inserirem aqui onde está em vermelho as ideias de vocês, certo? Então vocês vão seguir esse modelozinho. Eu trouxe o meu parágrafo pronto, não é para copiar o meu, tá? Usem outras ideias. Mas eu já trouxe aqui o modelozinho para vocês utilizarem e escreverem o texto de vocês. Eu acho que vai ficar mais fácil, não vai? Então, como é que é o modelozinho que eu trouxe aqui? Qual é o modelozinho que eu trouxe aqui para vocês? Então, você vai começar assim, ó. Aí aqui você pode usar o A ou O, aí aqui você vai colocar o tema. É um modelozinho que você pode usar para qualquer tema. Lógico que a gente está falando aqui de padronização da beleza e tal, mas você pode usar esse modelo aqui para outros temas que você venha a escrever aqui. Então, você coloca, aí aqui no primeiro, já na primeira linha, você já coloca o tema, certo? Aí você vai afirmar o quê? Que é uma questão que tem gerado debates relevantes na sociedade contemporânea. Óbvio, se a gente está trazendo esse tema para a discussão, é porque ele é relevante para a sociedade, né? Você vai fazer aqui uma breve contextualização, aí você pode usar qualquer estratégia que eu mencionei nos slides anteriores, fique a critério de vocês. Faz uma contextualização da situação, apresentando um panorama geral ou um dado importante. Aí que você pode apresentar consequência, um daqueles números que eu trouxe, uma daquelas citações que eu trouxe, um daqueles exemplos, fica a critério de vocês, vocês usam o que vocês quiserem. Aí você continua, ó. Você vai escrever do jeito que está aí. Nesse contexto, é fundamental refletir sobre, aí você traz o tema de novo, e os impactos que ele provoca na sociedade. Diante disso, é possível afirmar que, aí você vai colocar a sua tese, que é a sua ideia, o seu pensamento sobre esse problema, né? Uma vez que, aí você vai indicar os aspectos que você vai discutir nos parágrafos seguintes, tá? Dito isso, eu fiz a minha introdução, de novo, não é para copiar a minha, já estou dando o modelo aí, já pronto, já está bom, né? Eu trouxe a minha aqui só para vocês virem como é que isso aqui fica pronto no mundo real, tá? Então vou mostrar para vocês a minha introdução aqui. Observem. Ela vai ficar assim, ó. Tudo que está em vermelho aqui, eu destaquei em vermelho também só para vocês virem o que é que eu preenchi com as minhas ideias. Então, o que tem de vermelho aqui foi o que eu coloquei aqui com as minhas ideias, tá? Então vai ficar assim, ó. A Crislane perguntou se vai. A Kellyanne perguntou se vai mandar o slide no grupo. Vou sim, vou disponibilizar para vocês, tá? Ó, aí vai ficar assim. A padronização da beleza, que é o nosso tema, né? É uma questão que tem gerado debates relevantes na sociedade contemporânea. Aí aqui eu fiz uma breve contextualização da seguinte forma, ó. Essa imposição de um ideal estético
tem gerado consequências negativas, como a pressão psicológica e a exclusão social, já que é um fenômeno amplamente disseminado pela mídia e pelas redes sociais. Pronto, contextualizei. Aí eu continuo. Nesse contexto, é fundamental refletir sobre, aí eu trago o tema de novo, ó, sobre a padronização da beleza, nesse caso, e os impactos que ele provoca, que é ela provoca, porque é a padronização, desculpem, tá? Depois eu conserto aí quando eu for mandar para vocês. Que ela provoca na sociedade. Diante disso, é possível afirmar que ela deve ser combatida. Então, essa é a tese que eu estou defendendo. Qual é o meu posicionamento sobre esse padrão de beleza? Estou defendendo que esse padrão, essa padronização precisa ser combatida. E o que que eu vou usar para justificar que isso precisa ser combatida? Tá aí, ó. Uma vez que contribui para problemas de saúde mental, posso falar sobre depressão aqui, por exemplo, e reforça estereótipos excludentes, aí aqui eu vou ter que falar sobre preconceitos, tá? Então essa foi a introdução que eu montei aqui, seguindo esse modelozinho que eu trouxe para vocês, que é para não ter desculpa depois de que dizer, eu não escrevi porque eu não sei. Não, tá aí o modelo já tudo prontinho, é só preencher mesmo ideias para vocês, de vocês. E é isso que eu tinha para hoje. A gente encerra aqui. Falei demais, né? Já passamos das 9 horas. Vocês viram aí que eu falo pelos cotovelos, se deixar eu falo muito mais. Renata, pode falar. O professor falando tanto da Gretchen, de cirurgia plástica, ela tenta se encaixar no padrão, né? A pessoa se molda todinha e vai mudando de ano em ano e não se encaixa de jeito nenhum. Sim, É, o para ela Ken nunca tá bom, né? o Ken humano também do mesmo jeito, Michael Sim. Jackson também é o mesmo caso. Ó, Tentaram todos se esses casos, encaixar. olha como é interessante, Renato. Todos esses casos aí você pode citar na sua redação, como exemplo. Muito bom, é isso aí. Que mais? Bom, se não temos mais dúvidas e observações, vou passar para a Lili agora, para ela encerrar aqui o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado, viu? Minha gente, ó, esse slide vale milhões, e só quero dizer que eu vou cobrar. Eu vou dizer assim, eu vou mandar para quem me pagar, com certeza. Olha, o Velber, eu sei que a gente não vai dizer que a gente vai comparar pessoas, porque a gente não faz Meu isso, Deus. cada um tem o seu jeito, né? Mas, minha gente, vocês estão com um dos melhores professores de redação, com Bondade certeza. bondade sua. Não, e não é bondade minha, não, estou falando verdade, com certeza. Porque se Obrigado. a pessoa não entende com você, é porque ela não quer entender. Obrigado. É isso mesmo, com certeza. Olha, minha gente, o Velber, ele vai mandar os slides, certo? Uhum. Aí E vou eu mandar o tema também em PDF. Com aqueles, Pronto, tudo bonitinho, vou mandar para vocês. pronto. Aí vocês têm um trabalho de casa, viu? O trabalho de casa é construir a introdução e mandar a introdução. O Velber, ele fica responsável de dar aula online, mas a gente tem outros professores de redação. Então, a gente tem a Dandara, a gente tem a Manuela, a gente tem a Sheila, a Thalia também botou o nome dela. Então, a gente tem um grupo grande de redação para poder corrigir e dar um retorno para vocês. Então, a gente espera que, já que vocês acham que a redação é um bicho de 7 cabeças, então vamos tentar desmembrar esse bicho. Né? Vamos tentar, realmente. Pode imprimir? Pode sim. Né? Fica para você imprime, fica numa folha A4, até para ficar melhor para visualizar, não tem nenhum problema. Ei, velho, achei graça porque a gente está tendo aula de redação, português e matemática, né? Uhum. E aí, nas aulas de português, só dá leitura e interpretação. Aí, quando os meninos da matemática vão dar aula, aí aparece também lá na matemática, né? Ai, que vocês têm que ler e têm que interpretar. O problema. E tem que interpretar. E as meninas, eu não aguento essa mudança. Meu Deus, no português tem número, lá na matemática tem letra. Aí quando chega na redação também tem número. É assim mesmo, meu povo. É isso. Minha gente, pois é isso. Eu acho que
a noite hoje foi riquíssima, né? É tanto que nós estamos aqui depois de 9 horas da noite, né? Então, quando a aula é boa mesmo, a gente não vê o tempo passar. Estamos aqui com o mesmo número de pessoas desde o início, então que a gente possa valer a pena. E para você que está assistindo essa aula gravada, não esqueça também de fazer a atividade de casa. A gente espera que tanto aqueles que estão aqui no ao vivo, como aqueles que vão ver depois, né, por N motivos, também possam mandar, tá bom? E aí, conforme a agenda do Velber for sendo colocada, a gente vê para ver se ele consegue andar com a parte do desenvolvimento e da conclusão. Então, essa redação vai sendo construída com vocês dentro do mesmo tema, para que a gente possa entender, né, Velber? A ideia é essa mesmo, exatamente. Pronto. Alguma dúvida ou querem agradecer? Até o momento de agradecer agora também, viu? Que o professor também enche o ego na hora também de agradecer, tá bom, meu povo? A Cris lá está dizendo que é obrigada. Não, minha gente, essa aula é maravilhosa. E olha que eu sou professora de redação e eu fico falando assim, meu Deus, podia fazer isso com meus alunos. Podia ter dito isso também. Ai, pronto. Bom, então tá certo. Eu vou tirar aqui a nossa gravação. Deixa eu finalizar. A Jéssica está perguntando, Lili, tem até quando para mandar atividade? A gente tem, vocês têm até a semana, né? Era bom se a gente pudesse construir isso dentro dessa próxima semana, porque como a gente vai entrar no novo ciclo, aí esse novo ciclo, nós também vamos continuar com as aulas de redação, então quando o Velber voltar com a aula de redação, ele já volta com a parte do desenvolvimento, né? Então, seria interessante que na hora que ele voltasse para a aula do desenvolvimento, a gente já tivesse pelo menos construído a introdução. Então, se a gente tirar um tempinho, nesse final de semana, é só um parágrafo, você dá uma olhada aqui no modelo dele e tenta construir em cima do modelo dele, e aí vocês mandam para nós que a gente entrega, tá bom? Tá bom? Pronto, meu povo, eu vou finalizar aqui a nossa gravação.